Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Cláudio Souza, nosso canal da nossa EBD, Discipulando com a Bíblia. Vamos estudar hoje nossa terceira lição da nossa revista de jovem, da nossa editora CPAD. Estamos estudando o livro de Provérbios, Alcance um futuro feliz e seguro, os ensinamentos que aprendemos no livro de Provérbios. E hoje, em nossa terceira lição, vamos falar um pouquinho a respeito do que o sábio nos ensina, também falando sobre guardar o nosso coração. Do coração procede os desejos da vida. Jesus também vai nos ensinar sobre isto. Então, a sabedoria, o salmo, o sábio, ele nos convida, nos instrui a buscar sabedoria. O título da nossa terceira lição está falando sobre um coração protegido. Como proteger nosso coração? Como devemos? De que maneira nosso coração pode ser protegido? A palavra de Deus nos ensina qual a forma, a melhor maneira de guardar o nosso coração. O nosso texto principal está no capítulo 4, aqui do livro de Provérbios, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele, do coração, procede as saídas da vida. O resumo da nossa lição, nossa verdade prática: quando cultivamos as virtudes da palavra de Deus, protegemos nosso coração. Quando guardamos, cultivamos as virtudes da palavra de Deus, protegemos nosso coração. No Salmo 1, o salmista vai dizer que bem-aventurado é o homem, é o varão, é a mulher, que não anda, não se detém, nem permanece na roda, no meio daqueles que escarnecem da palavra de Deus. Antes, ele vai ter o seu prazer na palavra de Deus, na lei do Senhor. E nela ele vai inclinar o seu coração, vai meditar na palavra do Senhor. Tanto de dia quanto de noite, ele vai guardar o seu coração, guardando com a palavra de Deus. No livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10, está lá escrito: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Aí o próprio Deus responde: eu, o Senhor, eu esquadrinho, examino os corações, para dar a cada um segundo aquilo, para recompensar a cada um segundo aquilo que ele semeou, que ele plantou. Tá? Então, o sábio, ele vai nos instruir, nos exortar, nos incentivar a guardar, a olhar, a cultivarmos as virtudes que a palavra de Deus nos ensina. Só assim, nosso coração, nossa vida vai estar guardada, vai estar protegida. Os objetivos dessa nossa terceira lição: apresentar o conceito bíblico de coração. O mundo tem uma ideia diferente, Compreender que precisamos proteger nosso pensamento, e saber que é preciso também guardar as emoções e nosso sentimento, tá? Então, nessa nossa terceira lição, vamos abordar o conceito bíblico de coração e como devemos
proteger. Vamos estudar um pouquinho mais sobre este assunto, tá? Como é possível proteger, e de qual maneira, da melhor maneira possível, como proteger nosso coração. Nosso texto bíblico está no capítulo 4 do livro de Provérbios. Estamos contextualizando nessa lição o capítulo 4 do livro de Provérbios. Então, nosso texto bíblico está no capítulo 4 e os versículos 20 ao 23. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele, do coração, procedem as saídas da vida. Novamente, né? Tudo germina, brota no coração. Jesus nos ensina isso. Que o que contamina o homem não é aquilo que entra pela boca, mas é aquilo que sai do seu coração. Né? A boca vai falar, vai expressar aquilo que o nosso coração está cheio. Se está cheio da palavra de Deus, coisas boas sairão dos nossos lábios. Do contrário também, a recíproca é verdadeira, né? Então, o primeiro tópico da nossa lição, vamos falar sobre o conceito bíblico de coração, compreendendo Provérbios capítulo 4, falando sobre o coração, né? Falando sobre o coração, tá? Então, neste capítulo 4, aqui do livro de Provérbios, ele está dividido aqui, para a gente compreender, para a gente entender melhor, em 3 partes. No início, nós vemos a sabedoria, ela aparece como primazia, lembrando que a sabedoria nos convidando a buscá-la, né, a nos inteirar dela. A sabedoria esta que vem de Deus, não é a sabedoria humana, tá? Então, aqui no capítulo 4, a sabedoria são conselhos de Davi, o rei Davi, a Salomão, seu filho, tá? Então, do versículo 1 ao versículo 9, que o pai, ele procura transmitir aquilo que ele aprendeu a seu filho, no caso aqui a Salomão. Do versículo 10 ao 19, a escolha entre os 2 caminhos. Nós já estudamos na nossa lição anterior sobre o caminho que conduz à sabedoria e o caminho que conduz à insensatez, tá? Então, a sabedoria de um lado e a insensatez do outro lado. Precisamos escolher qual dos dois seguir, tá? Dos versículos 20 ao 27 é o apelo à pureza do coração, tá? Nessa última seção, dos versículos 20 ao 27, as expressões coração, guardar, olhe diretamente, bem ordenados, vai se destacar, tá? Pois instruções são advertências a respeito de como devemos proceder do nosso coração. Por exemplo, no versículo 23, aqui do capítulo 4 de Provérbios, diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque do coração vai proceder as saídas da vida. Brota do coração aquilo que vamos externar. Então, o povo, o mundo, né? Aqueles que não têm a palavra de Deus como princípio, tá? Aquilo que está fora da palavra de Deus vai considerar que o cérebro, né? Aqueles que pensam fora do que a palavra de Deus nos diz, vai considerar que o cérebro é o centro diretor da atividade humana, não está no coração.
Realmente a psicologia vai pontuar muito sobre isso, que a origem, o centro está na psique, na mente humana. A Bíblia, biblicamente falando, quando a Bíblia se refere ao coração, a Bíblia vai referir ao coração como centro da vontade humana, como está aqui no versículo 23, do coração vai proceder as saídas da vida. Então, biblicamente, o coração pode ser considerado como algo que abarca, né, a totalidade do nosso ser, o nosso intelecto, as nossas emoções, a nossa volição, né, a vontade da nossa vida. A Bíblia explica isso. Tá? São várias as referências que nós podemos usar, aprender, quando a Bíblia ensina sobre isso. Por exemplo, quando a Bíblia fala do coração, é o centro do nosso intelecto, porque as pessoas sabem as coisas em seus corações. Essa referência está lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 5, né? Oram no coração. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12, meditam no coração. Salmo 19, versículo 14. Olha que interessante. Esconde a palavra de Deus no coração. Salmo 119, versículo 11. Né? Maquinam males no coração. Salmo 140, versículo 2. Guarda as palavras de Deus, né? Guarda as palavras da sabedoria no coração. Aqui no capítulo 4, versículo 21, também falando sobre isso. Pensam no coração. Marcos capítulo 2, versículo 8. Duvidam no coração. Marcos capítulo 11, versículo 23. Confere as coisas no coração. Lucas capítulo 2, versículo 19. Creem no coração. Romanos 10, versículo 9. Cantam no coração. Efésios 5, versículo 19. Todas essas ações do coração são primordialmente, né, fatos que vão envolver a nossa mente. Então, a Bíblia é categórica, como ela ensina, que tudo procede do coração. Obviamente que não estamos falando do coração carne, né? Estamos falando da nossa consciência, tá? Do coração também é o centro das nossas emoções. Lembrando que a emoção é diferente de sentimento, tá? Então, a Bíblia fala a respeito do coração alegre, tá? Emoção é algo rápido, não é como o sentimento, que é muito mais duradouro, tá? Então, a Bíblia fala a respeito do coração alegre, o sentimento, Êxodo capítulo 4, versículo 14, do coração amoroso, sentimento, Êxodo capítulo 6, versículo 2, do coração medroso, sentimento, Josué capítulo 5, versículo 1, do coração corajoso, Salmo 27, 14, do coração arrependido, tá? Salmo 51, 17, do coração ansioso, né? Do coração irado, do coração avivado, Isaías 57, versículo 15, do coração angustiado, do coração gozoso, do coração pesaroso, do coração humilde, do coração ardente pela palavra do Senhor, do coração perturbado. Então, todas as atitudes do coração são, antes de tudo, de natureza emocional. De natureza emocional. E também o coração é o centro da vontade humana. Não é da mente, é do coração. Nós vemos nas Escrituras a respeito do coração endurecido que se recusa a fazer o que Deus ordena, Êxodo capítulo 4, versículo 21, do coração submisso a Deus, Josué capítulo 24, versículo 23, do coração que decide fazer algo para Deus, segundo as Crônicas, capítulo 6, versículo 7, tá? Do coração que se dedica a buscar o Senhor, 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 19, do coração que deseja receber as bênçãos do Senhor, do coração inclinado aos estatutos do Senhor e do coração que deseja fazer algo pelos outros. Então, todas as atividades ocorrem na vontade humana, que está no coração. Então,
O coração, ele vai embarcar toda essa totalidade do nosso intelecto, das nossas emoções e da nossa volição, da nossa vontade humana, tá? Então, biblicamente falando, tá? Do coração, não da mente, tá? Então, nós estamos estudando aqui a palavra de Deus e Jesus vai ratificar, vai confirmar que do coração procede tudo aquilo que a nossa boca vai expressar, ela vai falar, ela vai dizer aquilo que o nosso coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de bondade, de princípios morais, da palavra de Deus, logo, nossos lábios não proferirão palavras contrárias àquilo que a palavra de Deus nos instrui. Então, o coração é o lugar onde se processa o pensamento de uma pessoa, o local em que reside as emoções do ser humano, e do ponto de vista bíblico, é o coração que move a vontade e as ações das pessoas. Como vai dizer aqui em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Do coração procede a saída da vida, tá? Do coração procede as vontades, as emoções. Então, não por acaso o Senhor Jesus disse, né? Lá em Mateus capítulo 15, versículo 19. Porque do coração, novamente, que Jesus confirma, né? Do coração procede os maus pensamentos. Mortes, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. Do coração. Tiago, na sua epístola, né, capítulo 1, versículo 14, é o que Tiago nos diz. Na sua epístola, capítulo 1, versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído, e engodado, atraído pela sua própria concupiscência, pelos desejos do coração. E depois, havendo a concupiscência concebida, vai dar luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, vai gerar morte. Lembremos aqui do que aconteceu com Davi. Davi sobe ao telhado do palácio e Davi vê Batseba se banhando. Então, Davi olha, deixa descer para o coração. Então, gerou alguma coisa lá no coração de Davi. Davi alimentou aquela emoção, não é sentimento. Davi alimentou aquela emoção. Não conseguiu mais deixar de pensar naquilo. Então, Davi foi engodado, ele foi atraído pelaquela visão que ele teve. Então, no coração, germinou essa vontade, esse desejo de possuir aquilo que não era dele. Aí, o que é que Davi faz? Vai quebrando princípios. Mas tudo gerou no coração. Ele viu a concupiscência dos olhos, né? Deixou descer para o coração. No coração, ele alimentou essa emoção, essa vontade, e agiu para concretizar sua cobiça. Tá? Então é isso que a palavra de Deus vem dizer, do coração. Não é fora dele, né? É do coração que vem externar aquilo que ele está alimentando, tá? Então, como já dito antes, o coração se refere ao nosso ser interior, né? A sede da nossa consciência, o nosso núcleo de tomada de decisões, o centro da nossa mente, né? Nossas emoções, nossas vontades, conforme este exemplo que eu acabei de dar aqui do que aconteceu com o rei Davi. O segundo tópico da nossa lição, protegendo o pensamento bíblico, né, e o pensamento protegido. Então, novamente, nos provérbios, a sabedoria nos convidando a nos inteirar dela, a nos buscá-la, aprender com ela.
A sabedoria, obviamente, que vem de Deus, é a palavra de Deus, é o que Salomão, o autor aqui de Provérbios, na maioria dos Provérbios, ele vai nos ensinar, né, no livro de Eclesiastes. Salomão vai dizer que tudo vivido longe dos princípios, dos propósitos, da vontade de Deus para a vida do homem se torna vaidade, frustração, decepção. Tá? Então a sabedoria é esta que vem do alto. Nós adquirimos, pelo conhecimento secular, conhecimento. Mas a sabedoria que vem do alto, só Deus pode nos proporcionar através da sua palavra. Tá? Então, o sábio, aqui inicia o versículo 20 fazendo um pedido. Ele vai dizer: atenta para as minhas palavras. Está nos fazendo esse pedido, a sabedoria. Atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Então o versículo 21 exorta, nos encoraja: guarda-as no meio do teu coração. Tanto a palavra atenta quanto a palavra guarda denotam uma atividade que abrange o processo racional do nosso pensamento, ou seja, é preciso que a gente pense, que a gente pondere, que a gente preste atenção para o que a sabedoria está nos ensinando. A sabedoria está ensinando ao nosso coração, dizendo: guarda, fica atento às minhas palavras, às minhas razões, guarda, inclina o teu coração para aquilo que eu estou te ensinando, para aquilo que eu estou te mostrando. Do outro lado vai estar a insensatez, né? A imprudência também, convidando para se inteirar dela. Então, qual dos dois nós vamos escolher? O caminho que conduz a uma vida de prosperidade, espiritualmente falando, materialmente falando ou não, a nossa riqueza não está nessa terra, né? Mas viver uma vida seguindo os princípios da palavra de Deus é o caminho correto. O Salmo 119, o salmista vai dizer: como purificará o mancebo jovem o seu caminho? Observando, se atentando para a palavra de Deus. Luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés, lâmpada para o meu caminho, luz também, né? É a palavra de Deus. Então, é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. É o quê? É o conhecimento secular? Não, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, o que pensamos, inevitavelmente, gerará sentimento e emoções que vêm do coração. Lembrando que emoção é diferente de sentimento. Tá? Emoção é coisa instantânea, é rápido, é passageiro. Sentimento, ele é mais duradouro. Tá? Ele permanece muito mais tempo. Tá? Um sentimento, uma emoção, ela pode se tornar um sentimento. Tá? Então nós vamos estudar isso mais um pouquinho na frente. Então Deus nos dotou do intelecto para escolher o bem, o caminho certo. Esta é a vontade de Deus. Infelizmente, muitos escolhem o outro lado. Tá? Então, como vamos proteger os nossos pensamentos? Como vamos proteger os nossos pensamentos? Então é o que Jesus vai dizer. Mateus capítulo 5, 15, versículo 19. Né? Porque do coração procedem os maus pensamentos. Então como é que vamos proteger ele? Pois do coração, esses maus pensamentos vão gerar morte, adultério, prostituição e assim sucessivamente. Então do coração. Então como é que vamos proteger nossos pensamentos? Né? Então a melhor maneira de fazer isso é aplicando os ensinos, meditando, aprendendo, exercitando o que a palavra de Deus ensina. Atentar e guardar a palavra de Deus passa pela nossa leitura a ela,
nossa reflexão, meditação, nosso devocional nela, tá? Memorização, aplicação. Tiago vai dizer na sua epístola para não sermos apenas ouvintes. E que adianta ouvir e não guardar, e não praticar? Não vai fazer diferença nenhuma o que a palavra de Deus está dizendo. Então, usar, literalmente, nos apossar dela, porque é isso que a sabedoria está nos ensinando. Está nos ensinando a buscar nela. Atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Então, a sabedoria, a palavra de Deus, nos instrui, nos ensina, nos encoraja, né, nos exorta a buscar nela, a nos guardar nela, a nos proteger com ela. Entende? Então, assim, né, quanto mais os valores divinos dominam o nosso pensamento, mais as nossas emoções, sentimentos e vontades serão influenciadas por elas. Serão influenciadas por elas. Do contrário também, a recíproca é verdadeira, né? Quanto mais os valores dos instintos humanos dominam os nossos pensamentos, mais as nossas emoções, nossos sentimentos, nossas vontades serão dominados por elas, né? É o que Tiago fala na sua epístola, capítulo 1, versículo 14, né? Cada um é tentado quando atraído. É o exemplo que a gente pegou, a gente usou anteriormente do que aconteceu com Davi em relação à visão que ele teve com Batseba se banhando, tá? Então, do coração vai proceder aquilo que a gente vai externar, se coisas boas ou coisas ruins. Então, Salomão expõe sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dela procede as saídas da vida. O terceiro tópico da nossa lição, protegendo os sentimentos e as emoções. Porque emoções e sentimentos, as emoções e sentimentos protegidos. O versículo 22 aqui do capítulo 4, né, mostra que a sabedoria é vida e saúde para o corpo. E o versículo 24 descreve a sabedoria que traz retidão à boca e virtude aos lábios. Observemos, irmãos, que a sabedoria aqui é aquela que vem de Deus. Não estamos falando de sabedoria humana, entende? De sabedoria humana. A gente sabe que o mundo vai desprezar isso aqui, esses ensinamentos. Princípios. A palavra de Deus nos ensina como viver uma vida reta, dentro do padrão ético, moral, que a palavra de Deus, a verdade absoluta, nos ensina. Nós, como povo de Deus, como corpo de Cristo, como igreja, é inadmissível que não apliquemos o que a palavra de Deus nos instrui a buscar todos os dias. Todos os dias é o que, novamente, a sabedoria diz aqui no capítulo 4, versículo 21, a partir do versículo 20. Atenta, ó insensato, atenta o teu ouvido às minhas palavras. As minhas razões, inclina o teu ouvido, aplica ao teu coração, guarda o teu coração. Capítulo 3, versículo 7, vai dizer aqui de Provérbios, o princípio do saber, o princípio da sabedoria é temer a Deus e se afastar do mal.
e temer a Deus novamente, relembrando, não é ter medo de Deus. A gente não vai ter medo do nosso Pai. A gente vai aprender com Ele. Entende? Então é isso que Provérbios está nos ensinando. Entende? Então, a emoção, novamente, é diferente de sentimento. A emoção é um estado mental intenso, explosivo e de pouca duração, né? Que provoca impacto em nosso comportamento. Por exemplo, a ira, a tristeza, o medo, o desprezo, a alegria, etc. Então, a emoção é passageira, é rápida, é instantânea. Ela não vai permanecer. Ela pode se tornar um sentimento, tá? Sentimento é duradouro. O sentimento é um estado mental menos intenso e menos explosivo, porém suave e duradouro, que se manifesta como amor, gratidão, compaixão, felicidade, decepção, solidão, e aí vai. Por exemplo, vamos pegar um exemplo para a gente diferenciar aqui o que seria emoção do que seria um sentimento. Vamos pegar, por exemplo, o aluno ele chega pela primeira vez na sala de aula, no colégio, na faculdade, enfim. Ele vai sentar ali próximo de alguém e vão se entender, né? Vai ter uma boa aceitação, ele vai se entender com aquela pessoa, né? Não vai se sentir rejeitado. É provável que no dia seguinte este aluno sente ali próximo àquela pessoa novamente. E assim sucessivamente. Então, gerou ali uma emoção, né? A questão dele ser bem tratado, dele ser acolhido, gerou uma emoção. Esta emoção, com o passar do tempo, vai se tornando um sentimento, né? Um sentimento de gratidão, e assim sucessivamente, tá? Então, a emoção, ela é passageira, o sentimento, ele é duradouro. Não é que ele não possa acabar. Por situações específicas, ele pode vir a terminar, acabar. Mas ele é muito mais duradouro do que a emoção, tá? Então, um dos maiores desafios para que as nossas emoções não desequilibre é cultivar sentimentos ou virtudes que a palavra de Deus denomina como fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Está lá discorrendo o fruto do Espírito que é desenvolvido em nossa vida a partir do nosso relacionamento com o próprio Espírito Santo de Deus, tá? Então, as emoções não são más. Por exemplo, tem emoção que nos livram de perigos, tá? Elas cumprem um papel muito importante para a nossa autopreservação. Por exemplo, a gente falou aqui que a emoção ela é rápida. Ela é bem mais rápida do que o sentimento. Um exemplo de emoção é quando, por exemplo, nós avistamos uma cobra, por exemplo. A emoção ela vai agir rápido, né? Correr, se afastar, perigo à vista. Então, imediatamente, a gente corre, a gente foge, a gente se esquiva daquilo, porque a gente vê um perigo ali iminente. Então, isto é emoção. Então, ela é importante para a nossa autopreservação. Entende? O problema é que, se ela se desequilibra, toda a vida também pode se desequilibrar. Por exemplo, o medo pode virar um pânico, a tristeza pode virar depressão, a ira pode virar cólera, e assim sucessivamente. Tá? Então, logo o pecado, como vai dizer, por exemplo, lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 6 e 7, quando Caim não foi aceita a oferta dele, em virtude de tudo aquilo que ele não pegou das premissas, as intenções do seu coração não eram verdadeiras, enfim. E o que é que acontece?
ele deixou aquilo, aquela emoção, descer para o seu coração e gerar um sentimento ruim. E Deus vai dizer, cuidado, o pecado está à tua porta, está te arrodeando, está querendo entrar no teu coração, está querendo germinar no teu coração. Ele não está dentro de você, mas está à espreita. Tá? Então, aquele sentimento, aquela emoção de não ter a oferta aceita, em virtude daquilo que o coração de Caim estava já produzindo, gerou um sentimento ruim, a ponto dele assassinar o seu irmão Abel, entende? Então nós somos chamados a cultivar a mansidão, a bondade, a paciência, seja pensando em tudo que é puro, justo, amável e bom. Assim, nosso coração estará protegido. Tá? E para a gente finalizar, nosso quarto tópico da nossa lição, protegendo a vontade e as saídas da vida, a nossa vontade protegida. O versículo 23 aqui do capítulo 4 diz que devemos guardar o coração porque dele procede as saídas da vida. Significa que falamos e fazemos são consequências, ou o que falamos e o que fazemos são consequências do que cultivamos no nosso coração, né? Novamente, Jesus vai ser bem categórico com isso. Porque é do coração que procede. O que é que está no nosso coração? O que é que está no meu coração? O que é que está no teu coração? É rancor? É ódio? É ira? É sentimento faccioso? É raiz de amargura? É falta de perdão? Tudo isso vai gerar doença psíquica, a doença mental, né? A doença física. Tudo isso gera na vida, no corpo, literalmente, da pessoa. Traz enfermidades. Quando há um coração cheio de amargura, cheio de ira, cheio de falta de perdão, né? Então a palavra de Deus, ela nos ensina a buscar ela. Busque em Deus sabedoria. A palavra de Deus nos ensina a perdoar, irmãos. Esquece. Não vai te acrescentar nada se tu não perdoar. Nada, não vai te acrescentar nada. A pessoa, talvez, que tu não perdoa, está vivendo a vida dela. Talvez essa pessoa não esteja nem aí para você, para seus sentimentos, para suas vontades, para aquilo que você pensa ou deixa de pensar. Está vivendo a vida dela. Enquanto isto, você pode estar aí vivendo uma vida amargurada, triste, de reclamação. E isso está te adoecendo, te causando mal. Joga para trás isso aí, esquece, perdoa e vai viver a tua vida. E vai viver a tua vida, tá? Então a gente precisa buscar em Deus sabedoria. Então nossa boca fala o que está em nosso coração. Nossos olhos olharão de acordo com o que está no coração. Foi aquilo que aconteceu com Davi. Nossos passos serão bem ordenados ou mal ordenados de acordo com o que está no nosso coração. Novamente, viu? Esquece, perdoa, deixa passar e vai viver a tua vida. A vida é muito passageira. O tempo está passando muito rápido, irmãos. Não vale a pena passar mais um dia com esta amargura no coração, esquecendo de viver a vida que Deus nos proporcionou aqui. Entende? Perdoa, esquece e vai viver a tua vida. Glorifica a Deus por mais um dia de vida que Ele te concede. Perdoa e vai viver a tua vida. Tá? Então, do coração emerge a nossa vontade. Da vontade geramos a ação. Nossa vontade e ação são boas se o nosso pensamento e sentimentos forem bons, tá?
E como protegendo a nossa vida? Protegendo a nossa vida, em Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo a Romanos, nos ensina que a inclinação do Espírito é vida e paz. Romanos 8:6. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são verdadeiramente filhos de Deus. Olha, Romanos 8:14. O Espírito Santo, mediante a palavra de Deus, nos leva a desejar fazer tudo aquilo que glorifica ao Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele nos ensina da melhor maneira a agradar ao nosso Pai, tá? Então tudo está no coração, começando pelo sentimento, começando pelo pensamento, gerando sentimento e chegando à vontade, né? É aquilo que aconteceu novamente com Davi. Olhou, né? Deixou descer para o coração, e aquilo que estava no coração de Davi foi crescendo, ele não conseguiu mais controlar, e aí alimentou. Ele alimentou aquele sentimento, aquela emoção que entrou ali, aquele desejo instantâneo. Ele alimentou aquela emoção e ela gerou um sentimento. E aí veio uma série de consequências na vida de Davi, no rei de Davi, na família de Davi. Tá? Então, assim somos nós. Vamos olhar para a palavra de Deus, é que a sabedoria está nos ensinando novamente. Inclina os teus ouvidos àquilo que eu estou te ensinando. A minha instrução, inclina os teus ouvidos. Escuta. Fica atento. Porque do coração, novamente, do coração, procede as saídas da vida. O que é que está saindo, o que é que a minha boca está falando, está externando, e o meu coração está cheio. Fiquemos com esta reflexão e que a palavra de Deus ache guarida, morada na minha vida, no meu coração e no teu coração. Amém? Que Deus te abençoe.